da Verdade, devocional de 8 de junho. Convicções que motivam o perdão. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Gênesis 45, versos 5, 7 e 8 e 50, versos 19 e 20. O texto da nossa meditação refere-se à palavra de perdão de José a seus irmãos, que o haviam maltratado, jogado numa cisterna, atentado contra a sua vida e vendido como escravo para estrangeiros. Cerca de 20 anos haviam se passado desde que tudo acontecera. José, agora o primeiro-ministro do Egito, via-se cumprirem diante de seus olhos os sonhos que tivera ainda adolescente, nos quais Deus revelara que sua família se prostraria diante dele. Era a sua hora. Não haveria melhor oportunidade para a desforra contra seus irmãos. Contudo, não o vemos dando o troco, nem sequer um "eu não disse" sussurrado entre dentes. Em vez disso, José consola e tranquiliza seus irmãos. E faz isto 2 vezes. Primeiro, logo ao revelar sua identidade, José consola seus irmãos em relação ao sentimento de culpa quanto aos feitos passados. Capítulo 45. Mais tarde, logo após a morte de seu pai Jacó, ele os tranquiliza em relação ao temor deles quanto ao futuro, no capítulo 50. O que levou José a tão nobre e inesperada atitude quando tinha a faca e o queijo na mão? O que manteve o seu coração liberto da mágoa e longe do sentimento de retaliação depois da gélida cisterna, da condenação injusta, da masmorra fria e escura e da dor da separação familiar provocada por seus irmãos? Qual a motivação de José para perdoá-los? As próprias palavras de José não nos deixam dúvidas quanto ao que o motivou. Primeiro, José tinha a convicção de que tudo aconteceu sob a direção de um Deus soberano. Aquilo tudo só aconteceu porque o Deus de José assim o quis. Nada estava fora do controle de Deus. Penso que esta motivação da soberania de Deus produziu em José 2 sentimentos. Primeiro, de tranquilidade, porque estando tudo sob o controle de Deus, ele não precisaria tomar vingança em suas próprias mãos. Segundo, de temor. Ele sabia que, se a vingança e a retribuição do mal são prerrogativas de Deus, ele não tinha o direito de fazê-lo. Assim José pondera: acaso estou eu em lugar de Deus? Capítulo 50, verso 19. José fundamentou o seu perdão na convicção de que tudo aconteceu sob a direção de um Deus providente, em segundo lugar. Tudo foi dirigido pela mão providente de Deus. A traição, a escravidão, a prisão, tudo foi usado por Deus, pelo menos visando a 3 objetivos. Primeiro, moldar o caráter e as habilidades de José para cumprir seu papel nos planos de Deus. Através dos encargos que José assumiu na casa de Potifar e na prisão, Deus o preparou para administrar o Egito, ao mesmo tempo em que lhe infundiu humildade para assumir um posto tão alto sem se deixar ensoberbecer. Segundo, prover o sustento do povo da aliança em tempos de escassez. Através do longo e doloroso caminho da cisterna, da escravidão e do calabouço, Deus havia enviado José adiante do povo da aliança, a fim de que a semente redentora sobrevivesse à fome que sobreviria ao mundo. Se José não estivesse no Egito, como Jacó sobreviveria? E como se tornaria uma grande nação? Terceiro, Deus queria levar a cabo o seu propósito redentor para com seu povo. Ao preservar o povo da promessa, Deus garantiu a continuidade da linhagem santa, da qual milênios depois viria o Salvador. José reconhece que seus irmãos lhe fizeram mal. Do lado de lá da cruz, ele não tinha noção plena do alcance de sua atitude, mas consegue enxergar por trás das maquinações dos seus irmãos e dos reveses subsequentes
a mão benevolente de um Deus que faz tudo cooperar para o bem daqueles que o amam. A soberania e a providência de Deus se constituem um sólido fundamento para perdoarmos nossos ofensores. Perdoar não significa negar a culpa de quem nos ofendeu, nem fugir do confronto. Antes, significa compreender que aqueles que nos ofenderam ou nos fizeram mal foram apenas coadjuvantes de um plano maior, cujo autor visa não só ao nosso bem, mas ao daqueles que nos rodeiam. Como povo eleito de Deus, precisamos ter consciência de que mesmo nossos inimigos, ainda que intentem o mal contra nós, nada podem fazer para impedir o bem que o Senhor Deus planejou para nós. Pelo contrário, eles são instrumentos nas mãos do Senhor a fim de moldar-nos à imagem de seu Filho através dos conflitos. Mesmo quando tem atitudes desagradáveis, nosso próximo deve ser visto como instrumento que contribuirá, ainda que inconscientemente, para o cumprimento dos propósitos redentores de Deus. Esta consciência de propósito divino que fundamentou a atitude de José deve nos motivar também. É a nossa atitude diante das ofensas que faz toda a diferença. Portanto, ao enfrentar conflitos, pergunte-se diante de Deus que aspectos do seu caráter e maturidade ele está querendo trabalhar. Mire-se, sobretudo, no exemplo de Cristo. O próprio Senhor Jesus, que era varão perfeito, foi aperfeiçoado como Salvador através das coisas que padeceu à mão dos ímpios. Pelo sofrimento, ele se tornou um perfeito substituto. Pelo mesmo sofrimento, a morte, ele destruiu aquele que tem o poder da morte. Ele foi aperfeiçoado pelo sofrimento para ser um perfeito sumo sacerdote, perfeito em sua misericórdia, perfeito na oferta propiciatória e perfeito para socorrer os que são tentados. O fato mais surpreendente é que precisamente a atitude dos irmãos de José, motivados por inveja, ódio e ciúmes, é que o levaram a uma posição em que ele podia salvá-los da fome. Aqui temos claramente o princípio do Evangelho. Quem matou Jesus fomos nós, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, versos 5 e 6. Mas pela mesma morte, Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Por isso diz a Escritura em Efésios 4,32: Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia, na paz do Senhor Jesus.